Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje, dando sequência a uma das lives mais aguardadas do Inloco, por uma questão de segurança pública, sempre presente conosco desde 2009, acompanhando o Inloco, fazendo valer o seu objetivo primordial. E aqui já é uma grata satisfação, e digo já com aquele tom que nós estávamos com saudades desses debates tão promissores, Coronel Chirrad, Capitão Durante, Tenente Alisson, e o nosso convidado de honra, promotor de justiça, doutor Alexei, que hoje está aqui conosco, abrilhantando mais ainda essa sessão de debates aqui do Inloco. Então, já de imediato, eu passo a palavra ao Coronel Chirrad, que hoje está aqui conosco, né? Os nossos convidados já estavam, nossos espectadores já estavam, assim, ansiosos. Quero fazer referência ao SINAP, Sindicato dos Advogados, o qual faz a transmissão via rádio e televisão também desse nosso espaço, aos alunos da FAP, Faculdade de Pinhais, que debatem e depois encaminham as perguntas aos nossos convidados. Coronel Chirrad, que bom tê-los novamente aqui conosco. A satisfação é toda nossa. Nós agradecemos a retomada dos nossos trabalhos no ano 2021. Encerramos com uma brilhante palestra em dezembro de 2020. E hoje, como porta de entrada, nós temos aqui o nosso convidado, membro do Ministério Público, doutor Alexei, que hoje vai abrilhantar nossa palestra e tirar as dúvidas de todos os nossos ouvintes, naquilo que diz respeito ao sossego. Já estávamos com saudade, doutora Janaína, nós não paramos os nossos trabalhos administrativos, mas fazer parte da série por uma questão de segurança pública foi muito prazeroso no ano 2020, e teremos um ano aí que promete muitos bons resultados. Obrigado por permitir que estejamos juntos novamente, realizando essa parceria muito importante, alcançando todos os consegues do Estado do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigada, Coronel Chirrad. Eu já estou chamando o Capitão Durante, viu? Olha, a saudade é gigante mesmo, né? Senti mais novo. Capitão Maravilha, Janaína, maravilha. E certamente o barulho ele é um dos maiores responsáveis aí por desentendimentos entre vizinhos, especialmente em condomínios. Nós que moramos em condomínios de apartamento, a gente vivencia muito essa realidade. E não é incomum incidentes dessa natureza acabarem em tragédias, né? Então, a gente sabe que esse é um assunto polêmico, sobretudo porque os limites podem variar de pessoa para pessoa, o que acaba tornando muito difícil a gente impor regras claras acerca do que é um barulho tolerável, né, dentro dessas regras da boa convivência social. Mas a verdade é que a poluição sonora ela constitui, sim, uma grave infração dos deveres de vizinhança. E aqui vale lembrar de uma máxima que diz que o meu direito termina quando começa o direito do outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que o meu direito ele termina onde começa o direito do outro, ou seja, a gente tem o direito de fazer em nossas residências o que a gente bem entender, desde que a gente não cause nenhum tipo de perturbação, intranquilidade ou dano aos nossos vizinhos, não é, Alisson? Maravilha, capitão. Desejar uma boa noite a todos, ao nosso convidado especial, ao nosso promotor. Justamente como o senhor falou, né, ao percebermos, né, a perturbação do sossego, no nosso contexto aqui do Paraná, a gente constatou, né, segundo os dados do CAP, o CAP é o nosso centro de análise, né, planejamento e estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e o CAP nos colocou que no ano 2020 foram registrados 5.813 termos circunstanciados de infração penal no nosso estado, né, relacionados à perturbação do sossego. E esse cenário, ele se coloca para nós como uma preocupação, para as forças de segurança especial, também para a comunidade, né, e da sociedade civil, que o correto tratamento dessa questão demanda realmente uma análise, né, sempre na busca da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, é o que teremos nessa noite,
trocando experiências e absorvendo os conhecimentos do nosso promotor. É apenas referenciar a participação dos nossos membros da diretoria executiva dos Consegues e demais participação da comunidade. O senhor Silvio Larson desejou uma boa noite. O Consegue Centro Cívico, através da presidente, a senhora Valéria, também presente. Também os comentários aqui do Will, se colocou ali como assessor do deputado Ricalcati. Agradecer a presença de toda a comunidade local, em especial a comunidade pertencente aos Consegues. É o nosso convidado, o doutor Alexei Choi Carucha, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, e atualmente é integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal e do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública. Passar agora a palavra à Janaína para darmos início aos questionamentos. Muito bem, encerramos ano passado com chave de ouro, iniciamos da mesma forma, não poderia ser diferente dentro dessa série aqui por uma questão de segurança pública. Então, vamos iniciar nossos debates, já direcionando ao doutor Alexei, que mais uma vez eu saúdo aqui e agradeço a participação. Doutor, aquela ideia tão propagada pelas pessoas sobre a famosa lei do silêncio, onde as pessoas fazem, inclusive, a observação dos horários das 22 horas às 7 horas da manhã. É mito ou verdade? Afinal de contas, o silêncio é um direito de todo cidadão? Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, agradeço. O meu contato inicial foi o capitão Durante, mas efetivamente o coronel Sherrad, por essa coordenação estadual, que está fazendo de uma forma bastante próxima à comunidade. Eu acho que é essencial essa nossa, vamos dizer assim, a justiça criminal como um todo, né, e aí, incluindo todos os seus operadores, estarem próximos, efetivamente, da comunidade. Não pode existir um abismo sob pena de não se compreender por que um determinado tipo de ocorrência que chega na polícia, ela, em determinado momento, ela não dá em nada, vamos falar num português claro, assim. Então, me parece fundamental que, continuamente, nós façamos e de certa forma, nós devemos dar um privilégio a esses espaços de aproximação, tá? Janaína, meus agradecimentos, e assim, vamos direto ao tema, até para não tomar o tempo desnecessariamente de todos. Eu acho que tem algumas questões em relação, antes de responder um sim ou não, se é mito ou se não é, eu gostaria só de colocar algumas coisas que me parecem, assim, fundamentais quando se fala em perturbação ao sossego. Se a gente perceber, sob a perspectiva jurídica, já foi referido aqui que tem, inclusive, alunos de graduação, profissionais, às vezes até do direito mesmo, quando a gente olha pela perspectiva jurídica, a situação, ela parece de menor relevância. E é uma aparência absolutamente enganosa aqui. Porque, primeiro porque a perturbação do sossego, ela gera reflexos, no mínimo, para começar a brincadeira, né, em 3 eixos de responsabilização. É possível que chegue até tanto, né? Vários deles referidos na expressão de boas-vindas aí do capitão Durante. Me refiro à questão do âmbito do direito à vizinhança, me refiro à questão do descumprimento de normas administrativas de cunho municipal e também a questão de cunho penal, tá? Vamos conversar já sobre elas, mas veja só por aí a gente já percebe que essa percepção jurídica de menor relevância, ela está completamente equivocada, né? Segundo, sobre a visão da sociedade, aí é que ela não é de pouca relevância mesmo, né? Eu lembro perfeitamente aqui do meu início de carreira, eu fui promotor substituto em Cianorte, e me chegou um abaixo-assinado logo nos primeiros dias, de uma reclamação, entre aspas, de perturbação ao sossego sobre o sino da cidade. Que o sino começava a tocar num determinado horário e aquilo estava incomodando um bairro inteiro, né? Veja o quão complexo é enfrentar isso, porque, sob uma perspectiva religiosa, como é que vai podar esse direito, né, de tocar o sino? Tem uma razão para se tocar o sino às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que se sentiam incomodadas também se viam no direito de ter um certo sossego
em determinado horário. Então, pego esse exemplo, poderia pegar 1000 exemplos aqui, a Polícia Militar poderia certamente trazer outros que tem muito mais até curiosos do que esse. Então, já tem essa situação. E ainda tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nessa pergunta inicial, Janaína, se me permite, em caráter introdutório, dos operadores da ponta. E aí, eu não sei se eu seria, talvez, a melhor pessoa a falar sobre isso, eu vou me arriscar aqui, mas como eu trabalhei de forma muito próxima, eu sempre trabalhei de forma muito próxima com a Polícia Militar, já fiz parte da Polícia Civil, então me sinto à vontade também para isso, a atuação in loco, ela é extremamente, ou pode ser extremamente complexa no âmbito da perturbação do sossego. Nós estamos falando, às vezes, de atendimento, e os policiais militares aqui não vão me deixar mentir, né, de você chegar em determinadas localidades onde você tem que atender, tem lá 200 pessoas que não querem que pare um determinado barulho, e houve 2, 3, 4, 5 reclamações durante uma noite inteira, e a Polícia Militar chega ali e invariavelmente começa motivo de chacota, um joga lá uma pedra, esse tipo de coisa. Eu lembro sempre, olha, eu não sei o sistema do programa, qualquer coisa você me corta a palavra, Janaína, né? Mas eu vou aos poucos tentar ilustrar e deixar claro assim o quão complexo é isso. Um tema que, em tese, se dá pouca atenção. Eu lembro de uma história que enfrenta sob a perspectiva do fenômeno de aglomeração de pessoas. Existe um livro, é um livro desses assim, quase de autoajuda, né? Aquele poder do hábito e tal, e ele conta uma história no meio do caminho ali, sobre um major que fazia quase que um diagnóstico sobre problemas de aglomeração e de manifestantes protestando numa cidade do Iraque. Foi um major americano, foi deslocado para lá, e o papel dele era diagnosticar por que tinham tantas manifestações contrárias, e aquilo sempre causava uma situação absolutamente complexa, incontrolável, com mortes, etc. Em determinado momento, ele identificou o quê? Que o que era estopim da situação, ele não era necessariamente uma raiva que se dava em relação aos protestos, não era necessariamente um tom de conversa. Qual que é o paralelo que eu quero referir aqui? Não é necessariamente o fato das pessoas estarem na rua, né, de estar ali, às vezes aglomerado, às vezes é um bar, em volta de um bar, às vezes é o sujeito que sai. A pergunta é, o que gera uma situação complexa de atendimento? E esse exemplo ele era interessante porque o que o major tinha percebido na ocasião era que, lá pelas tantas, as pessoas se reuniam numa praça e passavam 1 hora, 2 horas, 3 horas, até que em determinado momento alguém jogava uma pedra ou então jogava no meio da multidão uma determinada garrafa e aquilo começava a sair completamente do controle, ao ponto que só terminava realmente quando já tinha morte, intervenções policiais, etc. Né? O que ele identificou? Que a retirada, no caso em particular, dos vendedores ambulantes, ele simplesmente estagnava a situação, as pessoas começavam a passar fome, não tinha vendedor ambulante, não tinha como comer e ir embora. Né? E simplesmente não ocorria nenhuma situação trágica. Desculpa eu trazer esse exemplo paralelo aqui, mas onde eu quero chegar é o seguinte, né? São situações que o conflito em si, ele começa por besteira. É uma coisa assim, às vezes, besteira aos olhos externos. A pessoa que quer dormir porque trabalhou saiu de casa 4 horas da manhã, 10 horas da noite, ainda está uma confusão na frente da casa dele, ele às vezes sai armado e dá um tiro e aí começa uma confusão, ou então finge que tem uma arma, a partir daí já começa um lixamento e o atendimento acaba se tornando absolutamente complexo. Então, eu acho que o primeiro recado que eu gostaria de trazer é: não desmereçam a perturbação ao sossego. Né? Eu acho que a gente não pode desmerecer, nós todos, operadores, sociedade, etc., porque isso é um fenômeno absolutamente complexo. Primeiro ponto. Segundo, existe lá o direito ao silêncio? Bom, aí eu retomo a nossa conversa, quase que você fala assim, tá, mas eu fiz uma pergunta que até agora não está clara. Onde eu quero chegar vamos lá, existe um código de posturas municipal, uma lei, invariavelmente, de zoneamento municipal. Essa, sim,
o Código de Postura, a lei orgânica do município, elas prevêem, dependendo da complexidade do município, né, isso vai encontrar às vezes na lei orgânica, às vezes no Código de Postura, às vezes na lei de zoneamento, ela vai prever um horário de determinados decibéis. Alguns municípios vão fazer isso, né? Por exemplo, Curitiba, olha, até às 7 da manhã, até às 19 horas, existe uma quantidade X de decibéis, 50, eu até tenho uns números aqui, só por curiosidade, só para não ficar isso completamente solto. Olha, Curitiba, a lei 10.625 aqui municipal, né? Ó, ruídos até 55 decibéis no que eles chamam de período diurno, das 7 às 19 horas. 50 decibéis no período vespertino, das 19 até as 21 horas. E 45 decibéis durante a noite, das 22 até as 7 horas da manhã. Só que qual é a questão? Né? Quando a gente pega, por exemplo, um determinado culto religioso, a gente pode chegar a 65 decibéis. E aí, óbvio, você vai falar assim, então não pode ter missa depois das 7 horas da noite, não pode ter missa às 6 horas da manhã, sabe? Seria insano. Eu acho que aqui a situação é uma situação de proporcionalidade. Então, vamos lá, alguns recados que parece assim para tentar objetivar, senão vocês vão desistir, falar assim, ó, vamos tirar todas as honrarias já dadas, porque a gente achou que ia por outro caminho, os tiros iriam por outros lados, né? Mas, na verdade, assim, primeiro aspecto, independentemente do horário, é possível que se caracterize uma infração, independentemente do horário. Às vezes de cunho administrativo, às vezes de cunho administrativo e de cunho penal. Além de contravenções penais, por exemplo, ela prevê claramente a perturbação ao sossego como uma contravenção penal. É previsto na década de 40? Tem características diferenciadas? Tem. Agora, isso não significa que não é necessário esperar até as 10 horas da noite, e esse é um segundo recado que eu trago, para que caracterize uma perturbação ao sossego. A perturbação ao sossego ela pode ocorrer antes, até a forma como está previsto em lei, na lei de contravenções penais, ela não fala propriamente num horário, não existe um horário. Existem, sim, determinadas posturas municipais que se estabelece, olha, você pode fazer uma obra até um determinado horário, ou você pode bater uma estaca e assim sucessivamente. É esse jogo que, às vezes, as pessoas perdem muito a noção e acabam misturando os conceitos, né? Mas é fundamental entender que, voltando à tua pergunta, né, o silêncio pode ser considerado um direito? Como silêncio, não. Tá? Agora, o sossego, a tranquilidade, o bem-estar das pessoas, isso certamente não só é um direito, como ele está absolutamente regrado. Às vezes, só pelo Código Civil, às vezes pelo Código Civil no direito de vizinhança e também pela legislação administrativa, às vezes por esses dois e também a via penal. Tá legal? Não sei, eu vou parar aqui, senão eu vou emendar, você não vai fazer mais nenhuma pergunta, Janaína. Desculpa. Não, tá excelente. Nós sempre fazemos um rodízio aqui bem bacana de perguntas, sugestões. Coronel Chirrad, com a palavra. Bem, com toda certeza, nós não podemos baratear a questão do silêncio. Os senhores não têm a mínima ideia do que estar numa dupla dentro de uma viatura da Polícia Militar para atender esse tipo de ocorrência. Não é nada fácil, é extremamente complexo, principalmente quando se mistura o barulho com álcool ou drogas, outros problemas afins. É uma ocorrência extremamente complexa, não é nada fácil. A atividade de policiamento ostensivo e preventivo realizado pelas polícias militares exige muito sacrifício, uma paciência muito grande, um senso de profissionalismo dos policiais, uma habilidade enorme para o tratamento com o público, que não é todo cidadão que estaria disposto. Muitos diriam, se fosse comigo, eu dava um tiro. Muito simples, né? Como se tudo se resolvesse na força e na bala. Então, o preparo psicológico para o tratamento com a sociedade, com o público nesse momento é muito complexo, não é nada fácil. Não existe ocorrência fácil ou tranquila.
Já perdemos vários profissionais da segurança pública quando vai atender um desentendimento de marido e mulher. Já houveram mortes de policiais quando vai tentar apaziguar uma das partes. Já ocorreu isso. Inclusive, quando dava aula na academia, eu mostrava a complexidade que é uma ocorrência desse sentido, os cuidados que se deve ter. Porque até então, a mulher está sendo agredida, quer que prenda, mas a partir do momento que se segurou o agressor, coloca uma algema e quer levar para a viatura, ela vira uma onça, que no marido dela ninguém pode encostar. Então, é muito complexo, doutor. Não dá para... Nenhum tipo de ocorrência pode ser menosprezada, mesmo esta da perturbação do sossego. Mas vamos lá, nós temos vários participantes, né? E tem algumas perguntas assim que às vezes até já foi de certa maneira respondida, mas nós queremos esclarecer para aqueles que estão nos assistindo. Nós observamos no contexto geral da perturbação do sossego e verificamos algumas abordagens que podem ser percebidas a partir de algumas perspectivas: penal, ambiental e civil. Nesse sentido, o senhor pode comentar sobre essas diferentes possibilidades de entendimento? E, afinal, em que consiste a perturbação do sossego? Para que os nossos ouvintes possam ter assim, uma ideia um pouquinho mais clara. Obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel. Na verdade, assim, eu já tinha antecipado alguma coisinha já para deixar esse fio na sequência, né? Vamos lá. Tem um cachorro aí. Se eu posso continuar, eu fico preocupado só de cortar o áudio. Se não estiver cortando o áudio, excelente. Se qualquer coisa, me avisem, por favor, pessoal. Bom, vamos começar pela talvez aquela mais individualizada, pode-se dizer assim, e vai ter uma razão para isso. A esfera que o senhor referiu, civil. Ou civil, como dependendo da leitura que vai se fazer e do contexto que a gente vai colocar essa expressão. Existe aquela proteção ao sossego prevista no Código Civil, né? O proprietário e o possuidor de um imóvel, de uma determinada casa, etc., ele tem o direito de fazer cessar, essa expressão, inclusive, do próprio Código Civil, cessar as interferências prejudiciais ao sossego e à sua saúde. Invariavelmente provocada por uma propriedade vizinha, né? Então, isso às vezes vai dar daquela, sabe, do sujeito que está fazendo uma obra na casa do lado. E veja, aqui não se fala em horário. Ah, mas eu vi um caso que aconteceu assim e tal. Bom, temos que lembrar que em determinadas situações, esse tipo de proteção legal do direito do vizinho, direito de vizinhança, ele surge num contexto, às vezes, de condomínios, né? Então, eu tenho lá um estatuto que rege qual que é o horário que pode fazer obra. O sujeito começa a fazer obra fora daquele horário, e aquilo transcende o âmbito sabe, de incomodar o síndico, e aí automaticamente a coisa vai parar em âmbito judicial, né? Ah, é porque faz muito barulho em cima da minha cabeça, esse tipo de coisa. Invariavelmente se utiliza aqui o quê? O direito de vizinhança, Código Civil, e em resumo, hein, e acho que é bom esses recados, né? Não é caso de polícia. Não é, porque senão os policiais militares aqui vão querer me matar. Falar, não, vão começar a ligar porque estão fazendo barulho, a criança está correndo fora do horário. Por favor, né? Eu às vezes ouço aqui dentro do meu prédio mesmo, né? Não, vamos chamar a polícia. Como chamar a polícia? Por favor, deixa a polícia falar disso. Né? Acho que tem outras coisas tão importantes, né, correndo na cidade que merecem atenção. Então, essa é uma primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva, né? A administrativa. Vou colocar nesse pacotão, né? Administrativa em que sentido? Aquilo que eu referi há pouco. Legislação municipal, com as suas peculiaridades. Lá em Cianorte, por exemplo, o sino teria um horário para tocar. Em Curitiba, pode ser um outro horário. Então, isso varia de lugar para lugar, varia conforme o zoneamento urbano da cidade. Então, entram várias questões aqui, entram vários tipos de sanções, desde a multa, interdição de atividade, é o bar que ultrapassa do horário, né? E, de repente, ele está fora de uma zona que permite que ele fique naquele horário trabalhando. Tudo isso, novamente, nós estamos fora de um âmbito policial e esse tipo de infração é infração a ser coibida
pela via administrativa. Multa, interdição do estabelecimento, e aí sucessivamente. Ah, mas como é isso, tal? Por que na rua tal pode e na outra rua não pode? Eu sempre gosto de deixar um recado aqui que a gente percebe assim, como nós adoramos usar a expressão, não, porque eu sou um cidadão, pago os meus impostos, tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo eu não participo da vida ativa de construção dessas normativas, né? A pergunta é, quantos nós frequentamos as câmaras municipais, à exceção de às vezes, numa situação de candidatura, esse tipo de coisa, mas para acompanhar a discussão legislativa sobre isso, porque é isso que pauta, em última análise, se a rua A pode fazer barulho no determinado horário e a rua B não, né? Eu lembro de uma discussão que eu tive uma vez com meu pai, que falou, mas essa coisa aqui, meu pai mora de frente para a praia, no litoral de São Paulo, né? E aí ele reclamava que estavam fazendo show na praia. Falei, quantas vezes você foi na Câmara Municipal participar do regramento municipal? Não, isso não tem cabimento, isso não pode existir. Eu falei, bom, então agora essa conversa para aqui, porque senão não dá mais para a gente conversar, né? Já queria chamar a polícia, e vai sempre o caminho mais fácil, né? Esse é o grande problema que a gente tem. Já dei o exemplo, como funciona mais ou menos Curitiba, tem algumas regras especiais, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui para não tomar o tempo desnecessariamente. E daí entra uma outra perspectiva que me parece importantíssima trazer, que é a penal e a ambiental. E veja só, por que eu estou trabalhando com essas duas paralelamente aqui? Porque sob a perspectiva ambiental, e eu começo da mais grave para menos grave, sob a perspectiva penal aqui, a ambiental, existe o crime ambiental. A Lei 9.105, lá o artigo 54, ele fala em poluição. Causar poluição de qualquer natureza, e a poluição sonora entra nessa confusão. Só que, veja só, aqui nós temos que, não é algo esporádico, é uma situação, basta ler o dispositivo e fala assim, ó, causar poluição em qualquer nível que resulte dano à saúde humana, que provoque a mortandade de animais, enfim, o foco aqui é outro, não por outra razão que a pena é relativamente alta, é uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Né? Então isso não é, novamente, para não ser banalizado isso. E aí existe a perturbação ao sossego. Contravenção penal, no jargão jurídico a gente fala é um crime menor, e aí por isso essa percepção que se passa, às vezes equivocada, de que é uma coisa de menor expressão, diferentemente do que bem referiu, né, e exemplificou o coronel Sherrad. Então, sob essa perspectiva, primeiro, a contravenção penal ela não prevê limites de decibéis, o que significa que não precisa estar num determinado, não, olha, ele estava a 80 decibéis aqui, quando a município prevê tanto. Isso é só um incremento, mas na verdade não existe isso, não se fala em exame pericial, né? Simplesmente, ele trabalha com uma ideia assim do que causa, do modo de se causar a perturbação, e a lei ela é exemplificativa, né? Gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, veja que isso não fala em horário, né? Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, novamente sem falar em horário, provocando ou não procurando impedir barulho causado por animais, sob sua guarda, também não fala em horário, né? Que atinja, sim, isso cada vez mais se desenha, um número indeterminado de pessoas, para concluir e tentar ser objetivo, né? O problema de chamar, só um parênteses, né? O problema de chamar promotor é isso, que a gente está acostumado a fazer júri, ficar falando 3 horas, né? Aí acha que todo espaço é espaço de júri. Vamos lá, tentando fazer o resumo da ópera aqui. É um incômodo individual do vizinho, por conta de um barulho que só incomoda ele? Bom, então isso aqui a gente está diante de um ilícito civil, direito de vizinhança, reparação, indenização, etc. É um incômodo que viola as normas administrativas, os horários que o município estabeleceu? Multa, interdição da atividade. Isso nós estamos falando do âmbito administrativo. Tá? É um incômodo generalizado de um número expressivo de pessoas, e aí a diferenciação, né, se bifurca aqui, que causa dano à saúde de forma intermitente, é uma fábrica que fica dia e noite lá, quase como uma usina. Aí nós estamos no âmbito de crime ambiental, gerando poluição, poderia ser sonora, poderia ser de qualquer outra natureza. Não, é um barulho intransitório, é algo absolutamente focado, ainda que não num horário específico, né, mas é algo que está ocorrendo
naquele determinado momento. Perturbação ao sossego. Bem, os senhores já devem ter percebido, os senhores e senhoras devem ter percebido que determinadas situações, eles podem envolver mais de um tipo de proteção, né? Às vezes eu tenho o direito do vizinho, junto com uma violação da norma administrativa e junto com uma situação que envolve o ambiente, o aparato, vamos dizer assim, da justiça criminal, tá? Novamente, me perdoem por ter me alongado. Não, maravilha, doutor Alexei. E até aqui eu vou aproveitar o gancho já dessa explicação, esse esclarecimento que o senhor nos traz, né? E quero focar aqui na parte da perturbação da contravenção penal propriamente dita, né? Isso, para nós, é o grande número de ocorrências que a gente atende, né? Elas são desenvolvidas dentro dessa seara, e é aqui que normalmente as pessoas também da comunidade, quando se sentem lesadas, de um modo geral, acabam recorrendo ao aparato policial, que vai tratar incidentes dessa natureza nesse campo, dentro da contravenção penal mesmo. Não que não possa, naturalmente, tratá-los em outras esferas, como o senhor colocou, mas corriqueiramente ele vai acabar caindo na perturbação. E aí eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, nós temos policiais que também estão nos assistindo, membros da comunidade, que seria importante que eles entendessem essa diferenciação, porque lá na lei de contravenção penal, a gente vai ter a perturbação tratando do sossego, mas também tratando da tranquilidade. A gente vai ter ali uma diferença entre o 42, o artigo 42 e o 65, que possui características diferentes e acaba, inclusive, tendo desdobramentos diferentes para aquele encaminhamento, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para nós essas diferenças, né? Quais são essas características dessas diferentes tipificações, né? Ótima pergunta, capitão. Na verdade, assim, até a pergunta aqui ela é mais objetiva, vou me policiar para me limitar na resposta. A contravenção da perturbação da tranquilidade, né, a do 65, falando em termos técnicos da Lei de Contravenções Penais, incorre nela quem molesta alguém ou perturbar, estou quase que lendo aqui a expressão do que está previsto em lei, né? Molesta alguém ou perturbar a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. O que é isso, né? O que a gente extrai daqui? Aquele que incomoda a vítima, uma pessoa, tá? Mas veja a diferença aqui. Não é uma pessoa, ponto, e já deu perturbação à tranquilidade. Porque senão, se é uma pessoa, ponto, a gente provavelmente estaria numa situação já de partida de direito de vizinhança, tá? Lá do direito civil, que não tem nada a ver com crime. Agora, veja como a legislação vai. A legislação vai um pouquinho além. Incomoda uma pessoa por assinte. É dizer, intencionamente. Sabe? É para contrariar a vítima. Eu vou começar a sapatear aqui em cima de uma madeira em cima da minha casa para incomodar o sujeito propositadamente no andar de baixo. Quase como uma provocação. Exatamente, tanto que a legislação vai além, né? Ou por outro motivo reprovável, ele é responsabilizado. Então aqui é como se a gente fala em direito que precisa daquele especial fim de agir, né? Eu quero incomodar o sujeito. É proposital isso, né? Contravenção de perturbação ao sossego, a conversa é bem diferente, né? Ali é pacífico o entendimento de que só vai haver incidência se tem uma configuração de afetar a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas. Isso vai ter uma série de problemas depois, até por parte dos operadores, uma confusão na hora de aplicar o dispositivo. Então, é um número indeterminado de pessoas. O sujeito que fica na cabeça, que é no meu andar de cima, propositalmente, porque ele não gosta de mim, porque eu falo muito alto, sei lá, ele começa a fazer um batuque, né? Hoje ele vai ficar também até de madrugada me ouvindo aqui e tal. Ele está na perturbação da tranquilidade. Ele está na perturbação da tranquilidade, porque do jeito que ele está agindo. Eu não quero transformar, não, olha, o andar de baixo também está incomodado. Não é o caso. Né? A expressão sossego aqui, da perturbação ao sossego, né, que é o dispositivo do qual a gente está tratando, né, ela abarca tanto quase que um descanso, o repouso,
né? Lógico que também a tranquilidade, no sentido vulgar aqui, né? Mas é o meu descanso. Então, o sujeito está me incomodando. E aí, que não esteja vinculado a horários, às vezes também. Então, a situação, mas não é um horário de repouso. É possível incidir a perturbação ao sossego? Sim. Sim. Por quê? Porque a legislação, a lei de contravenções penais, ela não fez uma delimitação como faz a norma administrativa, dizendo com um determinado número de decibéis. Então, não, em resumo, né? O sossego da perturbação, o sossego, ela abarca tanto o descanso quanto o repouso, mas também ela não está vinculada a um horário de repouso, reforçando a ideia de que o tipo se aplica, né? Independentemente do horário. Tá? Então, isso pode ser ao meio-dia, pode ser à meia-noite. É muito importante essa diferenciação e agradeço a pergunta, capitão. Nós que agradecemos. Maravilha, doutor Alexei. Nós temos já algumas contribuições e algumas perguntas, né? Gostaria antes de destacar aí a presença dos nossos membros e da diretoria executiva de vários conselhos da comunidade em geral ainda. Então, novamente, o pessoal do Centro Cívico, a senhora Janaína Cristine, o senhor Cícero Barbosa Vermino, o senhor Buerba Delmar, do Conseg Inicial, o senhor Henrique Costa, Débora Carvalho, comentando ali, parabéns, super didático, o Cícero, que é presidente do Conseg Pitanga, outras tantas contribuições, Valéria Reginato, a Flaviane Weber, que é integrante da equipe da C-Conseg, o Joel Lobo, falando ali que o tema é muito pertinente, é uma palestra didática esclarecedora, a Elis Tonê, do Conseg Jardim Botânico, enfim, diversas participações e contribuições da nossa comunidade. Nós temos uma pergunta do senhor De Paula, lá do Conseg Centro Cívico. Ele pergunta se a perturbação do sossego ela seria uma ação penal pública, né, condicionada à representação ou incondicionada à representação. O que motivou a pergunta dele, né, que ele nos colocou, foi no sentido que muitas vezes a pessoa está ali tendo o seu sossego perturbado e teria que daí sair de casa, né, e ir até a delegacia, acompanhar a autoridade policial para representar, para levar à frente a situação. Então, a dúvida dele seria nesse sentido. Obrigado, tenente. Vamos lá, tem várias questões aí, assim, juridicamente é fácil responder isso, é bem tranquilo, né, que é a ação penal pública incondicionada, tal. Só que veja a complexidade também no trato do operador aqui. Cada vez mais se interpreta, como eu já referi, que a perturbação ao sossego, ela tem que atingir um número determinado de pessoas. Então significa que está atingindo a coletividade. De fato, está atingindo a coletividade, né? Uma determinada comunidade, um determinado grupo de pessoas, etc. Essas pessoas, então, não precisam ser identificáveis? Aí é que começa a confusão jurídica, né? O entendimento acaba sendo qual? Olha, é fundamental que se identifique alguém, senão não dá. Não, a gente não tem como saber. E se identificou só um? Identificou só um? A pergunta é se o tipo de barulho que estava se fazendo, ou o tipo de perturbação, ela atingia mais pessoas. Porque senão a gente está em outro tipo de infração. Então, o operador, assim, né? Eu tenho um amigo que ele falava sempre que o profissional do direito, né, principalmente o operador, ele é uma pessoa, um bicho esquisito, né? Provavelmente, assim, não tem como usar essa expressão. Ele é o sujeito que coça a cabeça assim, né? Ao contrário, então é mais ou menos isso. E essa interpretação do crime, porque, embora seja um crime de ação penal pública incondicionada, na verdade é uma contravenção penal que, como toda contravenção penal, ela não depende da vítima e até a delegacia, etc., é fundamental que a vítima e até as interpretações, até para seguir o processo, até para que possa realmente seguir uma apuração, é fundamental que se identifique essas pessoas. Aliás, essa é um dos grandes motivos que muitas vezes se arquivam determinados termos circunstanciados, né? Aqui a gente está falando, no jargão é TC, eles acabam sendo arquivados às vezes por força disso. Então, essa é uma cautela que eu diria que é diferenciada que tem que ter. Eu não sei se eu antecipo algumas coisas aqui, eu vou me arriscar e qualquer coisa depois vocês me policiem e me penalizem até por isso. Mas veja só,
O que está muito por trás de uma interpretação que a gente chama de restritiva da perturbação ao sossego, que é, embora seja um crime que é de ação penal pública incondicionada e, portanto, a vítima não precisasse ir na delegacia, é fundamental que durante o seu registro coloque o nome de algumas vítimas, é fundamental que essa vítima se desloque e demonstre realmente que está se incomodando, etc. Por que os operadores exigem isso? É como se quisesse criar um filtro de atuação. É dizer, de não banalização da utilização da via criminal. O que está muito por trás disso, gente, é que a justiça criminal, na verdade, assim, a justiça criminal vista como um todo, tá? Desde os seus operadores, polícias, etc., ela não é e nunca foi, nunca será a melhor, né? A melhor alternativa e nem que apresenta os melhores resultados. Por uma razão, ela, quando entra, ela dificilmente soluciona o problema. O que eu quero dizer por isso que eu comecei com aquele exemplo lá do Iraque, lá atrás, né? Esses problemas que resultam na perturbação ao sossego, que levam o cidadão a ligar para a polícia, enchem os números, as estatísticas do 190, invariavelmente eles têm uma questão de fundo que não está sendo tratada. É o bar que fica até altas horas da madrugada e não se adota uma postura no âmbito municipal. Às vezes, aquele vizinho que tem um problema, né, e começa, sabe, ele vai bebendo até de madrugada, vai bebendo, aí num dia ele liga o som, e aí outro dia liga o som de novo. Então, são essas questões que fazem com que estoure novamente na polícia, e aí a confusão ela já está armada. E aí, quando chega em juízo, começa a fazer esse tipo de interpretação, tá? Então, eu não sei se eu fui completamente claro aqui nos exemplos, tem essa, vamos dizer assim, tem essa visão jurídica, que é uma visão mais restritiva, que às vezes exige, às vezes não, se sedimentou, que exige realmente a indicação da vítima, né, sob pena de não conseguir processar isso, né, mas, ao mesmo tempo, a natureza do crime é um crime muito mais, vamos dizer assim, de fácil incidência. Aproveitando o gancho nesse momento, né? Justamente por haver a necessidade da vítima se manifestar e registrar a sua queixa, muitos não querem se indispor, principalmente com vizinhos. Faz com que as pessoas, muitas vezes, acabem aceitando esse tipo de desrespeito, né? De convivência pacífica e harmônica entre as pessoas. E nós observamos que em 2015, aqui, segundo o relato que nós temos, né, o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, em sede de apelação criminal, firmou o entendimento de que a simples informação policial sobre a ocorrência da perturbação do sossego não é o suficiente para a caracterização da perturbação do sossego. Neste sentido, o que seria necessário para essa caracterização no que se refere à prova testemunhal, que desestimula, né, o cidadão ir até... Porque o relato dos policiais simplesmente não seria o suficiente para tal, se ele se deparou com a questão, não seria inerente à função, no exercício da profissão, você já está observando que aquilo está causando problema, não poderia, de iniciativa, de estando de serviço, tomar essas iniciativas? Perfeito, perfeito, coronel. Assim, é exatamente nesse ponto que a gente identifica esse movimento de retração da justiça criminal, meio tentando fazer com que, sabe, poxa, tem muito processo dessa natureza, a gente não consegue processar tudo isso, então vamos gerar uma saída alternativa. E aí, o dever de ofício, no momento. Como, desculpa? O dever de ofício. Exatamente. Você se deparou com aquela flagrância. Porque, veja só... Esperar alguém reclamar. Não, isso soa absurdo. Isso soa absolutamente absurdo, porque, primeiro, a gente está falando de um crime cuja vítima é a coletividade. Nós estamos falando de um policial militar, invariavelmente, né, que é o que atende a ocorrência, que tem a sua presunção de veracidade nas suas palavras, ele vai até a delegacia de polícia, ou às vezes até na própria polícia militar. Hoje existem os registros de próprio termo circunstanciado realizado na própria polícia militar, né? Registra a ocorrência e fala, não, só a palavra do policial militar não basta. Como assim? Isso vira uma coisa incompreensível para o operador, né? E o que dirá para a sociedade?
Onde eu quero chegar é que é exatamente isso, essa é uma tentativa de evitar esse fluxo tremendo chegando na justiça. Mas existem estratégias aqui. Existem estratégias. E aí, como tem um público muito bom aqui de policiais militares, eu vou tomar liberdade, assim, de sugerir. Eu já tive essa conversa sobre prisão sossego, ela acompanha, eu acho que todas as nossas carreiras, né? Ela continuamente, ela só muda às vezes a complexidade, mas ela sempre está presente. Ela sempre está presente. Eu sempre dou como uma dica juntar elementos. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O julgador, o juiz, o Tribunal de Justiça, o próprio juiz do Juizado Especial Criminal, ele necessariamente, por um dever da Constituição Federal, é necessário que ele justifique de forma motivada. Quando eu falo quando eu falo para o policial militar, ou enfim, para próprias vítimas, etc., juntarem elementos, eu quero dizer vamos entregar elementos para que ele possa motivadamente julgar. Vou traduzir isso de uma forma mais concreta. Quantas vezes já houve atendimento num determinado local? São informações que o policial militar, a vítima, sabe. Olha, nós já ligamos 15 vezes. A gente liga toda sexta-feira. A gente liga todo final de semana. É sempre esse sujeito. E às vezes quando envolve o bar, né? É curioso, porque aí quando entra a pessoa jurídica no meio, uma hora figura o gerente, depois figura o garçom, depois figura o proprietário, meio que tentando fugir do âmbito de reincidência, vamos chamar assim. Mas não, esses dados eles são importantes, porque, olha, não, além disso, nós já comunicamos, inclusive, o município, e o município, por conta do descumprimento do horário dos decibéis, olha, já foi tentada uma ação civil, se for o caso, ação de direito de vizinhança, às vezes, em determinadas situações, envolve isso. Tudo isso é elemento que vai interferir como prova. Então, por que eu dou essa dica? Porque essa dica, às vezes, são 3, 4 frases que constam num termo circunstanciado a mais, que elas são suficientes para o julgador falar assim, peraí, já ultrapassamos a barreira do tolerável. Qual que seria o tolerável? O tolerável, num primeiro momento, seria os vizinhos ir lá conversar e falar assim, pô, baixa aí o som, gente, eu tô querendo dormir, eu trabalhei hoje o dia inteiro. Esse seria o tom tolerável. O sujeito não abaixou. Já que isso não avançou, eu entrei com uma ação com direito de vizinhança. Afinal de contas, eu era o único que estava incomodado com o som que ele estava colocando em determinado horário. Entrei com uma ação. Né? Tô dando um exemplo esporádico aqui, que é muito raro, né? Mas enfim, o sujeito entrou com uma ação. Não resolveu. Olha o grau de tolerabilidade, como ele vai, sabe, cada vez ficando menor. Fui até o município e falei, pô, essa zona aqui não é zona para ficar fazendo essa desculpa a expressão, né? Não é zona para fazer zona na frente da minha casa. Né? O jogo de palavras é proposital. Né? Então, automaticamente, já foi também, vamos dizer, eu tentei utilizar a via administrativa. Agora não. Agora vamos para a via criminal. Né? Porque não sobrou outra. Então, agora, realmente, todos esses elementos, ele faz com que o operador, seja o promotor de justiça, seja o juiz, seja o desembargador, a hora que ele se defronta com esses dados, ele fala assim, peraí, se eu não der uma resposta no âmbito criminal agora, vai sair tiro. Porque daí, se eu sou cidadão, o sujeito perde a paciência. Ele fala assim, não é possível, eu levei isso aqui para a delegacia, eu fui para a delegacia, prestei declarações, eu inclusive saí no meu horário de serviço para ir poder prestar declarações, e isso não deu em nada. Então, isso não pode terminar assim. Então, por um lado, existe essa interpretação de que só o testemunho do policial ele não seria o suficiente, mas ao mesmo tempo, então, tentando traduzir, né, novamente, fazendo uma síntese, se a vítima não foi, o policial está de mãos atadas, ele não pode fazer o registro? Não, dá para fazer. Olha, eu junto aqui tantos 190s que foram chamados para essa mesma localidade. Isso tudo ele vai dando elementos para dizer que isso não é algo, sabe, que a vítima chamou e depois voltou atrás, e aí todo esse arcabouço de uma ação que deve andar independentemente do interesse da vítima, né, ele vem à tona, e obviamente o julgador ele não tem nem como motivar de forma contrária,
né, sob pena de estar fechando o olho para situações mais graves que estão diante dele. Então, só para me ver se eu entendi, doutor Alexei, se eu tiver incidentes dessa natureza que sejam repetitivos, tá? Sejam frequentes, e isso gere informação lá para o gestor de segurança pública. Numa determinada situação como essa, seria possível, após identificada essa repetição, essas características e até eventualmente pessoas que solicitaram, mas por conta da dificuldade da própria polícia em atender isso dentro do caráter emergencial, né, numa próxima oportunidade, em havendo novamente uma solicitação de posse de todas essas informações, seria possível sim ser feito um encaminhamento robusto com possibilidade de restar frutífera esse tipo de encaminhamento. Foi mais ou menos isso que eu fiz da leitura do senhor. Eu sempre gosto de me reunir com policiais militares, já fiz essa brincadeira, entre aspas, em várias reuniões nossas de trabalho, né? Porque eu fico falando 40 minutos, daí a polícia militar com 3 frases resume tudo que eu falei em 40 minutos, né? E essa capacidade de síntese eu nunca vou ter. Eu acho que isso é coisa do operador do direito, não tem jeito. Eu ainda estou vendo ela balançar a cabeça ali, e é exatamente o problema nosso. Sigo a mesma linha. Sigo a mesma linha de raciocínio. Mas é exatamente isso. Mostra-se assim, no âmbito de perturbação ao sossego, mostra-se todo recomendável, né? Uma vez realizou o atendimento, constatou a prática de contravenção, não tem nenhuma vítima aqui. Tudo bem. Eu tenho uma série de outras circunstâncias que podem servir como elemento de prova. As circunstâncias da prática do fato, isso pode ser, eu referi que é um bar que está lá aberto todo dia, que estavam as cadeiras no meio da rua. Veja que são dados que eu estou agregando ao contexto fático, né, que elas vão, vamos dizer assim, deixando mais recheada a conversa. Não é só perturbação ao sossego, ponto, e vítima não quis representar. Eu estou acrescentando outras coisas. Não, é uma perturbação ao sossego nas seguintes condições. Era um bar, estava tudo no meio da calçada, estava inclusive invadindo a rua, já era alta hora da madrugada, já tinham ligado 20 vezes no Copom, e assim sucessivamente. O local onde isso ocorreu, o horário, informações de outras vias, eventualmente, que foram tentadas. Eu lembro, um exemplo aqui talvez seja mais ilustrativo de tudo que eu falei até agora, capitão. Um exemplo, novamente, Cianorte. A pessoa que eu só trabalhei em Cianorte, né? Não trabalhei. É que essas situações, elas, assim, para mim foi um grande despertar de como a minha percepção da perturbação ao sossego, que eu tinha aquela leitura assim, não, isso é de menor importância. Depois começa a ver, pera um pouquinho, não, tem muito mais coisa aqui. Advertências anteriores. Mesmo reunido com a Polícia Militar local na ocasião, eu falei assim, quantas vezes vocês advertiram antes de irem lá? Não, nós passamos no lugar, né, falamos, olha, baixa o som, o pessoal está reclamando, tal, registraram lá, número de chamadas, etc. Tinha uma situação lá era muito comum, tinha uma via, né, toda cidade sempre tem esses lugares que acabam concentrando mais carros com volume alto, até altas horas da noite, etc. Qual a estratégia que os policiais utilizavam, né? Passava, olha o horário, tem que abaixar o som do carro, tal. O pessoal abaixava. Lógico que, ao virar a esquina, o cara aumentava de novo. Aquela história de sempre. Voltava, na terceira, acabou. Apreensão do veículo, levava para a delegacia, tal, aquela história inteira. Mas era só perturbação ao sossego. Não. Aí vinham esses dados agregados. Não, nós já passamos lá, avisamos que estava acontecendo isso, pedimos para baixar o som, né? E aí mudava completamente o contexto. Claro, para isso, bastava 3, 4 fases, às vezes a mais, durante o registro. Até para evitar, né, tomar o tempo depois do policial militar, de colher, sabe, depoimento, esse tipo de coisa, e tentar resolver numa transação. Qual que é o fluxo, né, da apuração? A apuração, invariavelmente, é uma audiência de transação. E aí a parte vem com um monte de informação. Não, porque, olha, ele inclusive abusou da autoridade e tal, não sei o que. Peraí, ele está dizendo aqui, antes disso tem aqui 2, 3 registros de 190. Aí o sujeito ficava com uma cara, né, de meio esquisita, assim, e aí, óbvio que acabava incorrendo na infração. Muito bem, concordo plenamente com as afirmativas do doutor Alexei, quando fala, né, da síntese, que é que eles conseguem, de uma maneira impressionante, transmitir em poucas palavras o que nós, juristas, estou vendo que o doutor é mais ou menos no meu estilo,
quando me pedem para escrever uma linha, eu escrevo 30 laudas, né? E é tão mais fácil para a gente. E é por isso que essa série, ela tem despertado realmente muito interesse, tem se propagado de uma maneira impressionante, estava tão cogitada para o seu retorno. Mas essas questões que hoje estão ressaltadas me fez lembrar uma situação, porque além de ter sido estagiária do Ministério Público em Santa Catarina, e aqui já faço as minhas ressalvas, doutor Aristeu Xenofontes Lenz, que foi meu pai, né, dentro do mundo do direito, me preparou para ser uma promotora de justiça, qual não foi a surpresa quando eu disse que eu queria me aventurar no mundo da advocacia, né, e hoje estou por aqui. Mas também, em Santa Catarina, eu fui síndica em um apartamento lá, um prédio que eu morei, né? E eu digo que eu não farei mais essas aventuras. Mas essas questões de perturbação, eu lembro que uma determinada oportunidade, eu acordei e pensei que eu estava num luau, né? Porque a vizinha da frente estava promovendo o encontro, e aí fui lá, né? Me apresentei como síndica, né, pedi para que fosse respeitado tudo, todas as ponderações já foram apresentadas aqui. Por fim, tive que ir 3 vezes lá, e na última, eu disse o seguinte, me perguntaram se eu sabia quem estava ali, eu disse, mas pode ser qualquer pessoa, está perturbando, né? Mas não tem problema, se vocês não conseguem me ouvir, vão ouvir a Polícia Militar, porque em 5 minutos eu vou estar encaminhando esses fatos para a Polícia Militar. Claro que tinha uma atriz global ali na época, em menos de 2 minutos, né, o prédio já estava todo tranquilo, sossegado. Então, assim, isso tudo, claro, como jurista, sabendo dessas situações que teria que enfrentar, eu creio que isso às vezes leva as pessoas, né, àquela situação, mas será que vai surtir efeito? Né? A pessoa quer que tudo se resolva de imediato. O doutor Alex aí já colocou aqui muito bem os requisitos, as ponderações, e nós temos dados aqui que nos foram encaminhados de que a Polícia Militar do Paraná foi responsável por cerca de 81% dos termos circunstanciados de infração penal. Mas também sabemos que boa parte acaba no arquivamento. Doutor Alexei, diante de tudo que o senhor já nos colocou aqui, algumas ponderações para que as pessoas, claro, ao mesmo tempo que nós não queremos abarrotar o poder judiciário, mas queremos direcionar as pessoas de como proceder, né, como que isso vai resultar, para que as pessoas saibam as diretrizes que devem ser adotadas e até que ponto, né, que essa prudência deles vai efetivamente resolver uma eventualidade. Uma excelente colocação, Janaína. Na verdade, é assim, né? Eu acho que são alguns recados, né? Que eu acho que são importantes, que eu gostaria de trazer. Bom, antes de mais nada, eu acho que a questão da perturbação ao sossego, ela deve ser sempre interpretada sob o olhar, assim, de o quão nós estamos, se nós já estamos num âmbito de chamada da polícia. Vejam os números. Esses números trazidos hoje à noite, eles são, e é só um extrato, hein? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a porcentagem de ocorrências que são atendidas dessa natureza, não existe, o coronel pode dizer muito melhor do que eu, né? Mas nós não vamos ter meios estatais para atender todas as ocorrências. Todos nós conhecemos casos de a polícia ela acaba deixando de atender uma determinada ocorrência, vai atender uma outra, e aí justamente aquela que ela não conseguiu atender, torna-se uma situação muito mais grave. Né? Então, entram nesse pacote aí chamadas jocosas, né? Chamadas por coisas desnecessárias. Então, no âmbito da perturbação, é um âmbito próprio para isso, porque é o âmbito de proporcionalidade aqui. Ó, eu já cheguei num ponto aqui intolerável. Eu realmente não aguento mais. Nós já adotamos providências aqui no prédio e não tem jeito. O sujeito tem que realmente, ou é isso, ou a gente vai partir para uma, sabe? Eu vou bater no sujeito, vou tentar bater nele, vou pegar uma arma, etc. E aí vai dar uma confusão pior.
E eu continuo sempre dizendo, a perturbação ao sossego, ela é um início de algo que pode parecer algo muito pequenininho, e ela vira, assim, em questões de segundos. Morre gente, um sujeito que nunca entrou na delegacia mata o outro, e assim sucessivamente. Ah, mas eu não queria fazer tal. Eu lembro, aí eu vou mudar a cidade agora, né? Lembro de Reserva. Reserva para quem conhece a região, é justamente no chamado Corredor da Fome, né, do estado do Paraná, e a carceragem, na ocasião, lá tinha 18, 19 presos, todos eles eram de homicídio, e sempre de homicídio banal, por coisas assim, que você fala assim, não precisava disso, sabe? E, invariavelmente, o ponto de partida era algo bobo, que não tinha sido resolvido. Então, vamos lá, tentando retomar os recados aqui. Vamos tentar enxergar por que está começando essa perturbação. Se for algo consistente, reiterado, que está incomodando a vizinhança, será que a gente não pode ter um outro tipo de intervenção? Vou dar um exemplo, para tentar ficar com algo sempre concreto. Curitiba, nós temos aqui, falava um pouco, antes de começarmos nos bastidores ali, conversava com o capitão Durante, né, sobre o projeto das promotorias de persecução, que são por região, agora na cidade de Curitiba, e lá pelas tantas nós fizemos reuniões com a Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil, etc., justamente para tentar identificar quais os focos de problemas que estavam ocorrendo nessas regiões. Problemas, né, alguns a gente sabe, a perturbação sossega foi um disparado. Num deles, nós identificamos o quê? Que o problema estava concentrado essencialmente, através de mapas, etc., numa determinada rua. E era uma rua onde concentrava bares. E a pergunta que ficou será que os chamados que estão sendo feitos tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Civil, em determinadas circunstâncias, ela não poderia ser evitada e daria uma resposta muito mais útil pela via de uma atuação administrativa? Até que ponto as pessoas que estão lá, esses bares, eles tinham licença sanitária, etc. E aí começa um trabalho diferenciado. Lógico, para isso é necessário uma organização. Então, é importante que chegue esse dado? É importante que chegue o dado. Agora, é importante que a gente saiba trabalhar com esse dado. Tá? Esse é um primeiro aspecto. Ah, tá, mas se chegou no extremo, isso foi parar no judiciário. Bom, vamos tentar nos acautelar. Outro recado ficou pelo caminho. Né? Vamos tentar nos acautelar que os dados cheguem de uma forma que, entre aspas, constranja o promotor, o juiz, o tribunal, etc., para que ele veja e fale assim, não, de fato, esse caso é um caso grave, portanto, deve ser processado e não arquivado, como referiu a Janaína. Tem uma outra estratégia aqui muito interessante, né? A história das apreensões. E aí é uma faca quase de dois gumes aqui, né? Qual que é o problema que tem por trás disso? Exemplo, novamente, retomando lá a Cianorte da vida, né? 18 anos atrás, 17 anos atrás, sei lá. O que se fazia muito lá? Os veículos na rua, o sujeito aprendia o som. Porque o carro, a gente sabe, quem trabalha na área, né, da justiça criminal sabe o quão é complicado ficar mantendo o carro em pátio, né, dá uma confusão danada, tal, etc. Então, não, vamos aprender só o som. E o som era muito mais caro que qualquer multa, né? E aí o sujeito fala assim, não, eu pago a multa administrativa aqui, então acabou. Não, pera um pouquinho, nós vamos agora para o juizado, e aí o juizado era perda do som. Como assim perda do som? De jeito nenhum, porque esse som eu estou pagando há 2 anos. Veja como essas estratégias elas acabavam sendo assim muito mais, vamos dizer, eficazes na resposta. Era uma mera transação penal, porque era aquilo que a Janaína referia, né? Uma vez registrado isso, num termo circunstanciado da Polícia Militar, vai parar no fórum. A primeira coisa que se faz, quando é possível, é uma tentativa de acordo com a parte. E aí o nosso acordo era, tudo bem, o senhor não vai responder o processo, mas vai perder o som. Não, eu prefiro responder o processo. Não, o senhor vai perder o som. Né? Resultado, invariavelmente se perdia o som. Né? Agora, como eu falo que é uma faca de dois gumes, por quê? E aí emendando algo que também às vezes surge como curiosidade. Mas e o barulho dos animais, tal, aquela história inteira, né? Muito cuidado com essas apreensões. Não, vamos aprender um determinado galinheiro que está dando problema na vizinhança, tal. Eu lembro de uma história que eu vivenciei aqui em Araucária, que era, assim, eu preciso contar porque é cômico. Eu nem sei se a gente já estourou o tempo, Janaína, você me desculpe, né? Mas, assim, é cômico. Quando eu descobri isso... Com relação a tempo, doutor, fique bem tranquilo. Assim, o que aconteceu ali?
era uma rinha. Descobriram que tinha na verdade, assim, um criadouro, né, de galos de rinha, né, justamente para brigar e tal. E daí o que aconteceu? Não, maus tratos aos animais. Fotografias, tal, chegaram lá, aprendemos tudo. Óbvio que tinha lá, 30 galos, né, em condições, de fato, assim, não vou falar desumanas, mas eram condições clássicas de maus tratos, né? A rinha, por si só, já tinha um problema, né, envolvido. Aí o sujeito foi enquadrado lá pelo crime ambiental, maus tratos aos animais, tal. Apreenderam. Lógico que não tinha para onde levar os benditos galos. Aí o que fizeram, né? Não, fica aqui em depósito, nesse mesmo lugar, né? O senhor, olha, tá vedado em depósito e tal. Só que aí vem a história da compreensão social, né? Do como o sujeito compreende os recados, né? Tá lacrado, o senhor não pode mais entrar no imóvel, tá depositado aqui, pá. Muito bem. Passou 1 mês, 2 meses, o sujeito chega no juizado, aí eu sentei no juizado, falei, o que aconteceu? Não, aconteceu isso, tal, não sei o que. Eu falei, mas o senhor também, olha aqui as fotografias, tal. Lá pelas tantas, o sujeito fala assim, pobre dos galos. Falei, sim, pô, o senhor é que justamente estava maltratando os galos, né? Falei, não, aqui morreu tudo. Falei, como assim morreu tudo? É que eu fui proibido de entrar. Ou seja, colocaram o lugar como depósito dos galos, porque não tinha para onde levar os benditos galos, e esqueceram que tinha que alimentar os galos, né? Resultado, eles, além de maltratados pelo sujeito, pelo Estado, o Estado matou os galos, né? Quer dizer, isso é próprio de situações assim, onde a gente tenta, sabe, a gente se adapta para tentar resolver o problema, cria um problema maior ainda, né? E aí acaba sendo jocoso por um lado, triste por outro, mas essa é a complexidade de determinados delitos que, num primeiro momento, a gente toca de forma automática, né? Ah, vamos no automático, tal. E eu faço aqui a minha crítica, né? Minha crítica da justiça criminal, que às vezes vê o delito justamente com aquele olhar que eu tinha quando eu entrei na instituição, né? De olhar e falar assim, não, isso é só uma perturbação ao sossego, pô, não tem sentido. Não, aqui não tem vítima, tem que arquivar. Como assim? O que tem de fundo? A gente pode pegar esses casos, então eu posso até arquivar esses casos inteiros. Agora pega de fundo o que está acontecendo, porque às vezes é um bairro que está envolvido e a sociedade está esperando uma resposta. E eu acho que é aí que entra o operador diferenciado, um trabalho certamente em conjunto com o município, com polícia militar, guarda quando o caso, dependendo das circunstâncias, né? E o judiciário e o Ministério Público também a cabeça, tá? A cabeça não, mas de forma conjunta, perdão. Tá legal? Não sei se ficou mais claro agora a partir daí. Eu queria aproveitar, doutor Alexei, que o senhor está sendo muito feliz nas colocações. Eu queria aproveitar para complementar todos esses elementos que o senhor tem trazido com alguma coisa prática, que eu acho que os nossos consegues aqui, eles podem contribuir de alguma forma. A gente tem um problema sério, que é a perturbação do sossego, em que pese seja uma ocorrência, né, um incidente relevante, sob o ponto de vista da nossa qualidade de vida, quando cai num telefone 190, no sistema emergencial, ela vai concorrer com ocorrências muito mais graves sob o ponto de vista de risco à vida. E é muito comum a gente ter demanda reprimida desse tipo de problema. Então, aproveitando esse gancho, o que eu diria para os nossos amigos dos consegues hoje, que podem multiplicar essa informação? Hoje a gente tem o aplicativo 190, o app 190 da Polícia Militar. E aqui vem ao encontro exatamente daquilo que o senhor já disse ainda há pouco, né? De produzir materialidade, ajudar nesse processo. Então, ao invés do cidadão inchar ainda mais o telefone 190, o sistema emergencial, com ocorrências dessa natureza, ele o pode fazer através do app 190, porque o app 190, além de desafogar a linha telefônica, ele permite ao cidadão gravar, fazer filmagens e manter aquilo de modo que sirva de materialidade para aquele trabalho futuro, quando o senhor tem aí uma reincidência, uma repetição, né, de problemas dessa natureza. Então, se tem algo que o cidadão pode nos ajudar no encaminhamento desse tipo de ocorrência, é ajudar a produzir provas para que a gente possa resolver, mesmo que tardiamente, pensando nesse modelo reativo que a gente está comentando aqui. Outro detalhe que me parece
muito pontual colocado pelo senhor é a gente perceber, aqui enquanto operador de segurança pública, mas também enquanto cidadão, a importância do Conselho Comunitário e das instâncias de poderes em se aproximarem para que, através do Conselho, como espaço, como instrumento de exercício dessa cidadania, a gente possa levar problemas dessa natureza e resolver em outras instâncias. E muitas vezes, esse espaço do Conselho Comunitário, ele nos permite, por exemplo, esse viés administrativo apontado pelo senhor, que às vezes é muito mais efetivo, né, tem um resultado muito mais efetivo do que o próprio acionamento emergencial reativo do 190. Então, a gente entender também o papel do Conselho Comunitário de Segurança como um grande articulador das forças policiais e das instâncias de poder público para que a gente possa juntos resolver problemas dessa natureza. E acho que uma última ponderação, quem trabalha muito com os conceitos de polícia comunitária, policiamento orientado para o problema, vai entender a situação da perturbação do sossego, e aqui conclamando a comunidade, né, a trabalhar com os seus níveis de tolerância. Né? A gente sabe que esse é um exercício complexo, não é fácil. Quem já passou por uma ocorrência dessa natureza e precisou acionar a polícia porque muitas vezes esses limites foram extrapolados, mas a gente sugere que a maior parte dessas ocorrências, elas envolvem hoje, pelos nossos dados estatísticos, 65% delas ocorrem em residências, entre vizinhos. Então, o que a gente orienta, né? Que, na medida do possível, a gente utilize os mecanismos de mediação comunitária, aqueles mecanismos de resolução inteligente de conflito, onde a gente procure, num primeiro momento, dentro daquela proporcionalidade que o senhor tanto tocou, a gente buscar resolver de uma maneira pacífica, antes disso se tornar propriamente um problema de polícia e a gente ter toda aquela complexidade que é uma ocorrência dessa natureza. Eu até ia dizer aqui, o coronel já fez essa fala, mas eu ia dizer que, para mim, uma das ocorrências mais complexas de atendimento na ponta é a de perturbação do sossego, porque ela é uma ocorrência que ela pode de 0 a 100 em frações de segundo, e você vai, às vezes, com o espírito pronto para fazer um atendimento de uma determinada forma, e de repente você se depara com uma situação muito mais complexa, muito mais agressiva, e muda completamente a forma de tratamento. Então ela tem essa complexidade explanada pelo coronel, mas a gente tem muito forte a possibilidade de, enquanto sociedade organizada, a gente esgotar esses mecanismos de diálogo, né, de resolução pacífica, de mediação comunitária e todos os instrumentos que o próprio Judiciário e o Ministério Público podem colaborar nesse sentido, para que a gente chegue a soluções talvez mais saudáveis para essas relações sociais. Então, eu deixo essas 3 considerações em complementação ao que o senhor colocou e finalizo aqui a minha fala, já agradecendo. É muito bom ter aqui um promotor de justiça trazendo esse olhar jurídico aqui para fazer esses esclarecimentos. Obrigado de verdade, doutor Alexei. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, logo no início da nossa fala, nós aqui tivemos uma perturbação do sossego, quando meu cão começou a latir. Então, nós vamos pegar aqui que alguns casos decorrentes de perturbação do sossego dizem respeito aos animais domésticos, tais como cães. Nestes casos, quais os procedimentos recomendados aos policiais que irão atender a ocorrência? De que forma poderão constatar a eventual perturbação e encaminhar corretamente esse tipo de ocorrência? A destinação dos animais domésticos envolvidos? Porque, inclusive, tem a questão que se estimula aí a adoção de animais, mas muitos se incomodam com um simples latido. Como providenciar, como resolver esse problema? Bom, coronel, essa é para fechar com chave de ouro, né? Num tema tão complexo como esse. Veja, essa é pior que o sino. Essa é a pior que o sino, porque o sino tem a questão religiosa e tal, mas o animal, ele é um querido da família, né? Já é um integrante da família. Eu acho que tem várias questões. Quando um começa a latir, a quadra inteira entra no embalo e late junto.
Eu acho que tem várias questões aqui que saem desse balaio, aí, vamos chamar assim, né? Eu acho que, primeiro, nós temos algumas situações que a gente sabe que existem, aproveitando, pegando o fim da sua pergunta, que é a questão da adoção. Tem muitas localidades onde existe um enorme coração, né? E aí a pessoa, ela bota lá no seu jardim 200 cachorros, gatos, etc. Óbvio que eu estou exagerando nos números, mas às vezes esse número, ele acaba sendo e se encaixando nessa situação. Essa situação, ela é clássica a ser resolvida pela via sanitária. Temos exemplos aqui em Curitiba de que isso ocorreu, né? Em alguns espaços, justamente de pessoas que queriam ter. O problema do cão adotado isso aí já daria uma conversa nossa separada, né? É algo assim que, no âmbito municipal, quando se cria o espaço de criadouro, às vezes acaba criando uma baita confusão, porque não tem investimento adequado, depois tem a questão de maus tratos, aí solta tudo na rua, aí sabe? É uma coisa, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas é uma questão muito complicada. Mas eu digo assim, primeiro ponto, eu acho que tentando separar, tem essa perspectiva, essa leitura sanitária em determinadas situações. São muito pontuais, né, mas ela eventualmente pode estar presente. Então, um atendimento de ocorrência que se defronte com algo assim, a minha sugestão nós temos um problema de fundo, talvez mais fácil de ser tratado do que pela mera atuação no âmbito da justiça criminal, de perturbação ao sossego, né? Essa é a primeira vertente. Não, mas eu estou falando aqui de algo que está de forma intermitente durante a noite, né? Ele fica ali incomodando. A pergunta é se isso é um incômodo à coletividade, a um número indeterminado de pessoas, ou é o sujeito que não gosta de cachorro, né? O vizinho que não gosta de cachorro. Porque pode estar numa situação muito próxima daquilo que eu falei, que é de direito de vizinhança, né? Então, isso acontece muitas vezes em edifícios onde alguns são favoráveis que haja uma restrição maior, prefeririam que não fosse permitido animais de estimação no edifício, e aí o outro adora o animal de estimação, e aí não querem mudar o estatuto, o resultado, isso vai parar na delegacia. Esse é o tipo clássico, é o caso clássico, isso tem que se resolver no âmbito civil. Né? Isso não me parece ser algo para parar no perturbação ao sossego, né? Não é o caso. Tá? Agora sim, é aquela que determinadas situações, eu volto a dizer, a gente vai mudando, às vezes um detalhezinho, ele vai ganhando um outro contorno. Pode-se falar em contravenção no âmbito de animal doméstico? Até é possível. O sujeito provoca o animal a fazer barulho. Aí ele está estimulando o animal a fazer barulho para, sabe, incomodar o vizinho. Ou ele está deixando propositadamente o animal fazer barulho para incomodar o vizinho. Aí eu entro até numa situação quase clássica de perturbação à tranquilidade aqui. Saio lá e vou parar na perturbação à tranquilidade. Ele está incomodando a vítima ali, uma vítima uma determinada, como a gente falava mais cedo, né? Aí eu entro no âmbito criminal porque ele está utilizando do animal como um instrumento para incomodar a tranquilidade do vizinho dele. Agora não, é um animal que de vez em quando dá um latido, né? E aí aquilo está completamente, sabe, de forma esporádica. Já seria um absurdo chamar a polícia para isso. A polícia chega lá, um latido solto, sabe, um latido ali, um latido na rua, a gente não consegue diferenciar. Então isso realmente não me parece ser razoável utilizar a via. Muito menos, né? E aí terminando a minha fala aqui, pelo menos dessa perspectiva, muito menos a apreensão do animal, né? Porque daí a gente vai parar lá naquele exemplo, né, do galinheiro lá. Perfeito. Muito bom. Estão todos me ouvindo? Tive que fazer uma troca aqui de transmissão, mas tudo certo. E veja como é importante essa interação que nós estamos tendo aqui, né? Representante do Ministério Público, representante da Polícia Militar, consegues, todo mundo interagindo muito. Como eu falei anteriormente, uma live muito esperada, uma live realmente que já estava sendo aguardada, e nesse parâmetro que foi, né, nos apresentado aqui, como não poderia ser diferente, quem nos acompanha sempre por aqui sabe que eu gosto muito da Constituição Federal, viu, doutora Alexia? Não podemos ser diferente,
né? E a fala de vocês me leva muito para aquela situação até do próprio preâmbulo da Constituição Federal, né? O preâmbulo da Constituição Federal que fala que nós devemos assegurar a todos direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça, tudo aqui extremamente, né, detalhado dentro desses parâmetros. Na questão da perturbação do sossego alheio, ainda ouso mencionar o artigo 1º, quando fala da cidadania, da dignidade da pessoa humana. No 3º, quando nós devemos, como Estado, como nação, construir e buscar uma sociedade livre, justa e solidária, e não por que começar já no nosso ambiente, né, de moradia, no nosso ambiente de bem-estar, onde nós estamos ali, como aqui foi muito bem explanado pelo Dr. Alex, vários exemplos aqui, né, que também foram complementados pela fala do Coronel Chirrade, do Capitão Durante, das explanações aqui do Tenente Alisson, e aí eu já vou passar a palavra também para o Tenente Alisson, para verificar ali as questões das participações. Tivemos, assim, realmente, muitas participações, principalmente através do YouTube, Facebook também, mas principalmente o pessoal do YouTube, que vem participando com muita frequência dessa série, mas quantas situações diferenciadas e importantes, né? Durante aqui a fala de vocês, nós deixamos aqui ficamos mutados, aqueles que não estão falando, e era um vizinho chegando, o outro gritando, e os meus vizinhos são muito tranquilos, eu nem estou reclamando deles, mas eu achei interessante, até o Coronel Chirrade falou, né, do seu cachorro, aí pensei comigo, daqui a pouco meu gato de 4 patas, né, começa a miar aqui também, e assim a gente vai indo, mas essa é a nossa convivência em sociedade, né, é isso que torna o direito bonito também para ser esclarecido aqui. Então, agora eu vou passar diretamente a palavra para o Tenente Alisson, para que ele fale um pouquinho sobre essas participações que tivemos hoje. Maravilha, Janaína. Referenciar também a presença aí do senhor José Carlos Mendes, né, do Conseg Jardim das Américas, outros tantos membros das diretorias executivas dos nossos Consegues do Estado do Paraná, e também dos nossos policiais militares, o Leo Oliveira, né, o sargento Elianderson, de Pontal do Paraná, o senhor capitão Carlos Pérez, que é comandante da 4ª Companhia do 20º Batalhão aqui em Curitiba, o senhor capitão Diego Astori, comandante da 1ª Companhia lá em Cascavel, também a tenente Patrícia, que é da equipe da comunicação social da Polícia Militar aqui do Paraná. Então, várias participações, também temos algumas dúvidas, nós, na sequência, né, encaminharemos ao promotor para que possa nos auxiliar e encaminharemos as respostas no momento oportuno a todos os participantes. Gostaria imensamente de agradecer, de minha parte, a participação do promotor, de todos da equipe da Seconseg, conhecimentos aí importantíssimos para a nossa atividade, né, e destacar a importância dos Consegues nesse processo de disseminação de conhecimentos para a comunidade, né? Até mesmo o compartilhamento das lives. As lives ficam publicadas aí no YouTube. Estaremos também publicando na nossa página do YouTube, Conseg PR, e aí os Consegues, né, disseminando essas informações para as comunidades locais, irão contribuir aí sobremaneira para a melhoria da qualidade de vida, com a divulgação de informações e de um tema tão importante que é a perturbação do sossego. Então, agradeço a participação, desejo uma boa noite a todos e que possamos aí nas nossas próximas lives continuar disseminando, né, transmitindo informações, compartilhando experiências. Muito bem, Coronel Chirrade, para os momentos finais. Vamos lá. Primeiramente, informar, doutor Alex, de que os temas que são discutidos são temas que os membros dos Conselhos Comunitários de Segurança do Estado do Paraná nos solicitam. Então, o tema de hoje foi bastante importante, foi o que teve o maior pedido no Estado do Paraná para dar abertura do ano das nossas lives e a brilhante participação do senhor, né? Que com muita experiência, com profundo conhecimento, tirou as dúvidas que foram apresentadas. Então, quero agradecer a sua disponibilidade
por ter nos auxiliado a fazer a abertura do ano 2021, né, que ainda estamos em período de pandemia, né, então não conseguimos fazer as nossas reuniões presenciais, então foi de suma importância o senhor ter aceitado participar para que pudéssemos dar início às nossas atividades do ano 2001, com todos os nossos membros do Conselho Comunitário de Segurança do Estado do Paraná. A doutora Janaína, já estamos aí há mais de um ano trabalhando juntos, quero agradecer novamente por estar abrindo espaço para que a coordenação estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, vinculada à Secretaria de Segurança, possa desenvolver suas atividades. Muito obrigado. E aos meus colaboradores, Tenente Alisson e o Capitão Durante, e a minha equipe de trabalho, que trabalham aí com afinco diariamente para poder atender todos aqueles membros que trabalham conosco no Estado do Paraná, tirando dúvidas e atendendo às suas necessidades. A minha equipe também, muito obrigado. Muito bem, Capitão Durante. Bom, eu já agradeci, mas agradeço mais uma vez. Como foi bom a gente poder iniciar 2021 com uma participação brilhante dessa. A doutora Alexei foi maravilhoso nas palavras, nos esclarecimentos, na conscientização, né? Isso da gente trazer informação para a comunidade, eles poderem perceber essa aproximação com as diferentes instâncias de poderes da nossa sociedade, compreenderem um pouquinho o seu papel, como é que eles podem colaborar nesse processo, né? Então, uma fala como essa do senhor, ela realmente vem agregar muito valor e a gente fica muito feliz de poder estar participando desse projeto junto com a Janaína, junto com o Coronel Sherrad e toda a equipe de trabalho, o Alisson e o pessoal que tem nos acompanhado aí nesses últimos 2 anos. A gente, além de agradecer, deseja ao senhor aí um ano maravilhoso, 2021, que a gente possa sair o quanto antes da pandemia. E dizer que a coordenação também, doutora Alexei, ela está à sua disposição. O que a gente puder fazer para articular e facilitar essa aproximação do Ministério Público com os conselhos comunitários de segurança, em especial aqui em Curitiba, a gente se coloca à disposição, porque eu acho que o nosso papel é esse, e quanto mais fácil for esse trabalho, melhores serão os resultados lá na ponta. Até porque o secretário de Segurança, Coronel Marinho, tem dado uma atenção especial para as atividades dos Conselhos Comunitários de Segurança, porque é a forma mais fácil de aproximar a população com as forças de segurança, para que nós possamos entender quais são as suas necessidades, as suas prioridades, para podermos atendê-los da melhor maneira possível, porque nem sempre existe o boletim de ocorrência registrado. E a Polícia Militar, para desenvolver as suas atividades, ela se pauta nesses dados registrados, mas através das reuniões, onde a comunidade comparece e mostra aquilo que nós não conseguimos ver porque não foi registrado, é que faz com que o nosso atendimento seja realmente a nível de excelência. Então, a comunidade, participe. Nós estamos aqui naquele programa, fale que eu te escuto, quero te compreender, para melhor lhe atender. Né? É isso aí. Coronel Sherrad, eu já vou passar a palavra para o doutor Alexei também, para ele fazer as suas considerações finais, mas já agradecendo imensamente, primeiramente a vocês, né, Coronel Sherrad, Capitão Durante, o Tenente Alisson. Eu gosto sempre de mencionar que essa série, ela surgiu de um assalto, né, que eu acabei tendo que suportar, e através da Malu, nossa grande amiga, eu tive contato com o Capitão Durante. O Capitão Durante trouxe o Tenente Alisson e o Coronel Sherrad, que já desde o primeiro momento vieram a brilhantar cada vez mais a atuação do In-Loco, no intuito realmente de cumprir com o seu objetivo, que é transmitir informações e compartilhar experiências. A cada dia, né, eu sempre brinco, assim, das minhas falas com o cara lá de cima, que sempre me transmite aqui ou me aproxima de gigantes, e cada vez mais nós acabamos visualizando isso.
como o doutor Alexei colocou aqui, essa questão que foi abordada hoje parece, assim, tão banal, mas esse tão banal fala da nossa convivência, né, do nosso bem-estar, da onde, principalmente, essa perturbação do sossego alheio, quando nós estamos no nosso lar, quando nós estamos com as pessoas próximas, né, com os nossos entes queridos. Então, doutor Alexei, mais uma vez, né, principalmente por esse retorno à fala com o Ministério Público, que foi a minha primeira casa do mundo do direito, foi lá no Ministério Público que eu me apaixonei cada vez mais, né, por ser uma jurista, pelos estudos, e hoje a minha forma de atuação, a minha escrita, por isso que me retirou do mundo do direito penal na advocacia, porque isso eu me resguardei, né, para os ensinos que eu tive no Ministério Público, e mais uma vez aqui contando com o brilhantismo da sua apresentação. Então, eu passo a palavra para o doutor Alexei, para que ele faça as considerações finais. Imagina, muito obrigado, Janaína, pelas palavras, agradeço o Coronel Chirrade, o Tenente Alisson, Capitão Durante, por essa acolhida, na verdade, de poder estar nesse espaço, e ter sido escolhido, de certa forma, a poder contribuir com um tema de tamanha importância, embora, como disse, né, eu comecei assim e termino assim, muitas vezes não visto dessa forma, né, mas é importante uma ponderação, né, e eu preferiria, assim, até fazer quase que pegando emprestado as palavras do Capitão Durante, o papel estratégico dos conselhos de segurança. Os conselhos de segurança, em determinadas situações, e nesse ponto ele tem um papel estratégico de identificar exatamente isso, de poder separar o que está num determinado nível de tolerabilidade do que não está. O que é mais grave dentre as perturbações sossego, daquelas que não são tão graves assim. Eu lembro de algo já referido aqui, de reuniões das promotorias de persecução criminal, é um nome bonito, né? Promotoria de persecução criminal de Curitiba, tal, são 7 promotorias, e um dos eixos de atuação dessas promotorias é justamente o eixo preventivo, e no âmbito do Ministério Público, eu diria assim, a área pro promotor criminal, a área mais complexa que nós temos, porque não é o nosso métier, vamos dizer assim, né? Nós estamos acostumados ao quê? A processar. Ou seja, o fato já ocorreu. Agora, o fato é que em situações que tocam diretamente a comunidade, essa atuação não resolve nada. Ela simplesmente não resolve nada. Ela vai dar uma resposta, às vezes, 2, 3 anos depois. Então, a pergunta é, quais dessas situações mais graves, elas às vezes não têm um antecedente que não está sendo devidamente tratado. E aí essa articulação, Ministério Público, polícias, Polícia Militar, me desculpem a expressão, vou utilizar assim, agentes de segurança, eu uso muito essa expressão nas nossas reuniões ali, né? E nisso vem um monte de gente, e certamente os conselhos de segurança que eles entram justamente para que falar, olha, isso aqui nunca foi levado para nenhum tipo de registro, mas aqui não dá para levar, porque se a gente levar, vai dar confusão, né, vai sair morte, etc. Então, esse papel estratégico de saber diferenciar o que é grave do que não é grave, isso só tende a melhorar a prestação de justiça e de segurança a toda a comunidade. Eu agradeço, assim, imensamente, né, e certamente me coloco à disposição em outras situações. Nas próximas, já antecipo que eu vou tentar ser muito mais objetivo, cada vez eu me policio mais. Muito obrigado. Não, imagina, aqui nós não temos tempo determinado para as lives. Tem live aqui que acontece em 15 minutos. E tem live que nós já demoramos aqui, né, Coronel, 2 horas, um pouquinho mais, inclusive, né, tendo em vista a importância, a relevância do tema, os diálogos, todas as ponderações foram muito bem apresentadas. Lembrando, doutor Alexei, quando nós terminarmos a reunião, tá, o senhor permanece na nossa plataforma, para que a gente possa dar um feedback bem legal ali para o senhor também. E para os demais, nós ficamos aguardando no próximo mês mais um episódio da série Por uma Questão de Segurança Pública. Pessoal, muito obrigada pelo prestígio, pelas participações,
né? E ficamos aguardando a próxima, não é, Coronel? Ah, com certeza, né? Agora